Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. É comum ouvirmos a afirmação de que não poderíamos viver sem ela e que sem a luz a vida não existiria. Não é de hoje que pensadores e físicos se debruçam sobre o estudo da luz, que em termos científicos é basicamente composta por radiações eletromagnéticas. Mas o fato é que existem diversas pesquisas e também aplicações relacionadas a esse fenômeno tão complexo que é a luz. Fique agora com mais uma edição do Simplifísica, intitulada 2015, Ano Internacional da Luz, ministrada pelo professor do Instituto de Física da URGS, Ricardo Rego. Esse tema principal, na verdade, do Ano Internacional da Luz, corresponde, no fundo, a todo o impacto que a luz tem em todas essas áreas que vão desde o que a gente está vendo como energia, a ideia do que seria telecomunicações, basicamente que a gente vive muito ultimamente, que é a ideia de como é que você tem as novas tecnologias em iluminação, uma nova ciência que, muito semelhante ao fato da gente ter uma eletrônica, a gente tem uma fotônica, algo que se relaciona a como é que as tecnologias que utilizam luz são capazes de resolver problemas. E, por último, uma que, diferentemente do que tudo que a gente imagina, ela tem um impacto econômico muito grande. E eu tenho que dizer que eu acho que talvez um dos impactos econômicos maiores que tem não é só na iluminação, mas também nos problemas que afetam, por exemplo, a saúde humana. Mas a ideia é que um sultão trouxe do Iraque um grande matemático, um grande pensador da época, o Ibn al-Haytham, que é conhecido no Ocidente como Al-Hazen, e ele chegou no Egito dizendo: olha, eu vou resolver todos os problemas que vocês têm aqui de transposição de água do Nilo, né? Prometendo para o sultão grandes soluções. Quando ele chegou lá, ele descobriu que, infelizmente, eles já tinham pensado em todas as soluções que ele tinha para propor e ele não tinha mais nada para dizer de diferente. Ele falou: não, então tudo bem, deixa eu explicar uma coisa. É que eu estou um pouquinho doente mental. Solução básica, você vai ficar em prisão domiciliar. Você tem um problema de saúde, vamos lá, você fica trancado aqui. E ele ficou trancado durante aproximadamente 10 anos e durante esse tempo ele teve bastante tempo para escrever o que a gente chama do primeiro livro de ótica. E no fundo vocês conhecem uma das primeiras invenções dele, que é essa daqui, a gente denomina simplesmente de câmera obscura, né? E vem da ideia justamente de quando você tem uma vela acesa e tem um anteparo. Esse anteparo, na verdade, permite que a gente veja que se eu colocar um furinho, eu vou ver uma região iluminada, outra região que a gente denomina de penumbra e uma região escura de sombra. Mas se a gente for fechando essa abertura e for colocando um anteparo no final, do outro lado desse pequeno furinho, eu percebo que eu formo a imagem do objeto que você tem como fonte de luz. E essa foi a primeira, vamos dizer assim, observação que o Al-Hazen fez. Eu vou tentar dizer para vocês que ainda muita coisa aconteceu em termos da ótica durante esses anos. O Leonardo da Vinci já tinha comentado alguma coisa e esse padre Francesco Grimaldi mencionou algo mais, que existia um pouco mais do que somente o efeito que se tinha observado naquela câmera obscura. Eles observaram que tinha uma ideia muito simples, é que, na verdade, quando você deixava simplesmente a luz passar por aquela mesma abertura, você via luz propagar na região onde deveria existir somente sombra. Então, durante muito tempo, se pensou como é que se poderia resolver esse problema, e a ideia foi levada pelo Christian Huygens. E o que ele propunha é que justamente
essa luz que a gente tanto observava, ao invés de ser composta por raios que se propagavam em linha reta, ela deveria ser interpretada como se fossem ondas e que essas ondas, ao passar pelo anteparo, produzem aquele efeito que a gente conhece muito bem por qualquer onda que passa por uma borda, que é um fenômeno que a gente denomina de difração. Ou seja, as ondas, quando passam por um anteparo, elas contornam o anteparo e a gente, por isso, consegue enxergar. Só que essa ideia tem uma grande influência que não gostava muito disso, ou pelo menos desse tipo de interpretação, que era esse cara, o Isaac Newton. Ele tinha, na verdade, uma interpretação e ele lançou um livro, o segundo grande livro de ótica que a gente pode dizer. Então esse é o primeiro livro que tem explicando, na verdade, ótica, não como a gente acabou de ver, não como uma explicação como se fossem ondas, mas uma interpretação ainda como se fossem partículas propagando. Ele fez todo esse esforço para que no final das contas um outro cara chamado Thomas Young, depois de algum tempo, já em 1803, não é um 5, tá certo? Conseguisse fazer um experimento que finalmente demonstrava que a luz, ao passar por duas aberturas, e não apenas por uma, conseguia produzir um fenômeno denominado interferência. É, na verdade, em 1815, realmente o trabalho do Fresnel, que ele conseguiu demonstrar um comportamento muito interessante. Ele começou a demonstrar que não só eram ondas, mas eram ondas que, na verdade, propagavam e produziam interferência, mas ainda tinha uma característica muito interessante, que essas oscilações elas eram perpendiculares da direção da propagação da onda. E, por acaso, esse cara, o Fresnel, ele nasceu em Broglie, na França. Sem querer, um pouco tempo depois, na verdade, 110 anos depois, o Duque de Broglie, que era o duque da cidade, ele, na verdade, fez um modelo de ondas piloto, que é um dos principais modelos de mecânica quântica depois. Então, tem mais um número 5 para contar para vocês. O da ideia de por que o Maxwell, em 1865, finalmente construiu um modelo para a luz que demonstrava que essas ondas transversais que a gente tanto comentava eram ondas, na verdade, eletromagnéticas. Isso ele conseguiu demonstrar através de equações. O Faraday tinha pensado muito sobre os campos elétricos e os campos magnéticos, que era o que ele tinha de teoria. Então ele contou, na verdade, uma coisa que ele denominou de teoria e pensamentos sobre as vibrações dos raios luminosos. Então ele teve uma ideia simples de que deveria ser a luz realmente feita de campos elétricos e magnéticos. Só que, vocês veem, né, essas vibrações que acontecem dos campos que aparecem elétricos e magnéticos só tiveram uma interpretação matemática final pelo Maxwell em 1865. Bom, e continuando de 5 em 5, né, vocês veem que em 1905 ele ganhou um prêmio Nobel justamente pelo efeito fotoelétrico, ou seja, justamente demonstrando como é que a luz interage, na verdade, com a matéria na forma de uma radiação que é composta de quantas de radiação? De 5 em 5 a gente tem que chegar em mais outras novidades. E temos sim. Lá em 1965, o Penzias e o Wilson estavam desenvolvendo, na verdade, antenas muito sensíveis para a radiofrequência. Eles queriam, na verdade, captar a radiofrequência com uma sensibilidade muito grande. E quando eles fizeram esse equipamento, eles começaram a observar um ruído que não desaparecia. E eles tentaram eliminar tecnicamente esse ruído de toda forma e não conseguiram. Mas no fundo o que eles tinham acabado de observar era uma coisa muito diferente. O que eles tinham observado era o ruído de fundo de micro-ondas do universo, um espectro de radiofrequência que você hoje em dia detecta como sendo justamente os traços ainda da explosão do Big Bang. E no mesmo ano, outra coisa que vocês conhecem muito bem, que é a ideia de fibras óticas, foi inventada também em 1965. Ela veio para substituir, por exemplo, um poste com um pouquinho de fios. E para se dar uma ideia do que a gente está querendo comentar, eu vou falar agora sobre os 2 prêmios Nobel que a gente prometeu falar, que são os da área de física e química. Foi, na verdade, a invenção desses diodos emissores de luz, que a gente conhece pelo apelido de LED, azuis, porque eles são extremamente eficientes
e começaram a substituir as soluções de iluminação que a gente tem atualmente. A primeira é justamente a ideia de como é um LED. Bom, um LED é uma estrutura relativamente simples. É uma junção de dois materiais que tem, na verdade, vamos dizer assim, uma receita relativamente simples. Eu tenho que fazer dois materiais que sejam dopados de forma diferente, ou seja, na verdade, eu vou definir como se fosse cargas em excesso e cargas em falta em dois materiais, que poderiam ser até o mesmo, mas com isso eu crio uma barreira de cargas entre esses dois materiais e, explorando que eu posso produzir uma corrente através dessa junção desses dois materiais, cada vez que uma dessas cargas, pode ser um elétron, atravessa essa barreira, ele na verdade pode se recombinar. Então, o que eu preciso fazer para construir um diodo de emissão de luz no visível é sempre escolher essas barreiras de tal forma que elas sejam tão altas ou deem tanto energia quanto esse fóton correspondente nessa região. E o método que esses pesquisadores utilizaram para desenvolver o LED foi justamente um sanduíche de camadas. Então existe uma cozinha, e eu não vou mentir para vocês, é uma cozinha de materiais em que você desenha qual é o melhor material e de melhor eficiência. O problema é que você pode até querer ter a receita pronta de cabeça, e o problema é você, no final, conseguir fazer com que o dispositivo seja crescido, ou seja, que eu consiga realmente ter aquele sanduíche no final. Os LEDs que existiam no passado, que eu estou dizendo aqui, apontando como essa linha vermelha aqui, bem da esquerda, nos anos 60, nos anos 70, é lógico que todo mundo tinha um LED em qualquer dispositivo, em qualquer rádio, qualquer televisão, você sempre viu qualquer LED dizendo, esse equipamento está ligado. O problema é que eles tinham de eficiência uma parte em 1000. E com o desenvolvimento feito durante os anos, esses mesmos LEDs vermelhos chegaram a uma eficiência próxima a 10%. Só que assim que os LEDs azuis foram inventados, a eficiência dos LEDs azuis, em menos de 10 anos, ultrapassaram a eficiência que tinha do LED vermelho. E todos os outros LEDs, produzindo luz em outros comprimentos de onda, começaram a se aproximar dessa eficiência. E até hoje o que a gente vê, na verdade, que é o LED de luz branca, ele simplesmente é um LED azul recoberto com um material equivalente ao material das lâmpadas fluorescentes, produzindo luz branca. Por que a gente, na verdade, está realmente substituindo lâmpadas fluorescentes por lâmpadas com LEDs? Um motivo apenas. A eficiência é praticamente igual dos dois sistemas, mas realmente a durabilidade é muito maior para os LEDs. A grande cozinha que esses pesquisadores fizeram foram dois problemas bem grandes que eles sempre tiveram. Eles tiveram um desafio tanto de crescer o nitreto de galho, quanto fazer uma dopagem desse material. Vocês podem notar que até os anos 70, durante os anos 60 e 70, dois tipos de técnica tiveram que ser desenvolvidas para conseguir criar uma camada que não fosse uma camada toda quebradiça desse nitreto de galho. A ideia toda veio porque você tinha que começar com um substrato de safira, colocar uma camada de nitreto de alumínio intermediário para que aí esses átomos da camada de alumínio tivessem exatamente o mesmo espaçamento agora que eu teria do nitreto de galho. E aí eu consigo construir uma camada de nitreto de galho direitinho para fazer o meu LED. Existe uma curva chamada Lady Heights, que era um pesquisador da Agilent. Ele tinha construído mostrando que, na verdade, existe uma espécie de curva crescente, que é a curva em azul, que diz que a cada década existe um fator de 20 vezes o aumento de eficiência dos LEDs, tá certo? É lógico que essa curva satura muito antes de 100%, mas essa eficiência, denominada por ele, mostrou que essa previsão não fechava. Quando se descobriu os LEDs azuis, essa escala que era de 20 vezes, de repente pulou para 30 vezes quando se descobriu o LED azul. Esses aqui, que na verdade são os LEDs mais eficientes que existem atualmente no mercado, correspondem ao quanto a gente produz de potência óptica pela potência elétrica que a gente coloca. Então, a gente pode ver que, olhando para a última coluna, a gente tem alguma coisa como eficiências ainda de 39, 29, 15, 26, 35%
porém isso ainda é uma quantidade muito grande comparada às lâmpadas fluorescentes. Eu vou ter que falar para vocês agora como é que luz teve um impacto muito grande em microscopia. A microscopia eletrônica, basicamente, tem um limite sério, porque cada vez que você quer enxergar mais estrutura do meu sistema, mais detalhes, o elétron que você tem que utilizar, cada vez mais tem que ter uma energia maior e cada vez mais ele modifica o sistema quando interage com o que você quer observar. Isso daqui corresponde, na verdade, a 2 tipos de técnicas que eu vou contar para vocês. A primeira, essa daqui, que é a técnica de campo próximo, não ganhou prêmio Nobel nenhum, ela foi desenvolvida nos anos 80. A que ganhou o prêmio Nobel depois foi essa tecnologia baseada em campo distante. Como é que isso tudo acontece? Quem é que impõe esse limite para a gente? Bom, quem impõe esse limite para a gente, ele, na verdade, é o Ernst Abbe. Então, o que o Abbe chegou à conclusão é que existe um limite produzido por aquele fenômeno que a gente chamou de difração. O fato de sempre ter uma abertura, o fato de sempre a gente ter uma lente, sempre existir uma lente no meio do caminho do microscópio, a gente sempre vai ver aquele pontinho que eu falei para vocês que propaga quando tem uma abertura, que produz uma interferência quando a gente tem uma abertura. Desse pontinho, agora eu estou exagerando, são esses montes aqui que eu estou chamando de intensidade, ou seja, são esses pontos aqui agora que eu estou representando. Quanto mais intenso, mais alto aquele máximo dali. Então, essa maneira de interpretar o que estava sendo feito permitiu interpretar essas contas de como eu produzia esse pequeno ponto nessa região do espaço e dizer que eu só podia olhar estruturas do tamanho D, aquele tamanho que eu estou colocando lá em cima, naquela expressão matemática, se eu diminuísse o comprimento de onda, porque quanto menor o comprimento de onda, menor o D que eu podia olhar. Ou seja, é aquele fenômeno de difração descoberto pelo Fresnel há muitos anos atrás, que limita a microscopia que a gente faz. Então, o que significa isso numa microscopia convencional? O problema é que se a gente tem uma lente, e essa lente vai fazer a imagem de um conjunto de pontinhos amarelos, eu espero que vocês estejam percebendo esses pontinhos amarelos, cada um desses pontos amarelos representa uma molécula que vai ser iluminada por aquela luz que está naquela região verde, e toda essa região verde vai produzir não uma única imagem aqui, ela vai produzir várias imagens. Ou seja, eu começo a perceber que então esse cara daqui começa a produzir pontos em cada região do espaço aqui. Eu tenho que dizer para vocês que eu tenho que marcar, na verdade, só um único ponto lá na frente. 2 chances. Ou eu chego muito perto de cada um dos pontos, ou eu descubro uma técnica para fazer isso nessa região daqui de trás. Então eu vou mostrar as 2 técnicas que foram descobertas. A primeira técnica foi descoberta por aquele cara lá da direita, o Singe. O Singe, ele tinha como objetivo só fazer uma enciclopédia. E teve uma ideia muito bonita. Ele falou assim, olha, o que aconteceria se eu fizesse aquele furinho do anteparo, que normalmente eu faço, bem pequenininho, e fizesse ele ficar do lado de uma molécula. Então realmente era uma técnica muito difícil de realizar. Mas o primeiro a demonstrar que a técnica ia funcionar foi um cara que falou o seguinte, olha, luz é luz, e se eu escolher luz de comprimento de onda bem grande, ou seja, se eu for trabalhar, por exemplo, em micro-ondas, lá os comprimentos de onda são muito grandes, a aberturinha que eu preciso fazer para mostrar alguma coisa pode ser um furo bem grande num papel, alguma coisa da ordem de milímetros. Mas ele mostrou que, mesmo assim, era difícil de fazer a imagem. Muito difícil você passar o furinho na frente dos objetos. Essa é uma técnica que existe até hoje, ela se chama uma técnica de campo próximo e é realmente muito trabalhosa. Então, todo mundo gostaria de fazer o outro lado. Gostaria, então, de imaginar como é que é possível fazer esse truque a uma distância muito grande. Esses 3 caras aqui, que ganharam um prêmio Nobel de Química, eles olharam para um trabalho feito em 2012, por outro prêmio Nobel, na verdade, o David Wineland, que conseguia fazer imagens de íons separados no espaço. E ele fazia a imagem de um íon atrás do outro. Então eles olharam para ver qual era a técnica que eles usaram e eles chegaram à conclusão que a única maneira de fazer era ou eu tinha que usar uma técnica de localização,
E a outra, que era uma técnica de ver a fluorescência de uma molécula em baixa temperatura. Enquanto um outro sujeito, chamado Stefan Hell, ele teve a ideia de usar o que a gente chama de ótica não linear, e eu já vou explicar isso para vocês daqui a pouco, para também fazer um outro tipo de experimento. A ideia deles, na verdade, vem de novo em bater esse limite. O problema daqui é que quando eu ilumino aquela região verde ali, todas aquelas moléculas que a gente está vendo ali na frente, elas emitem luz. E se todas elas emitem luz, elas aparecem em cima, embaixo. Aqui tem um borrão de pontinhos que cada uma delas faz. Elas apareceriam deslocadas aqui, uma um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas elas vêm daquele conjunto de borrões. A ideia que está por trás disso, na verdade, é essa daqui. Desligar todas as outras moléculas e deixar uma ligada. Porque só vai aparecer um único montinho aqui. O montinho é grande. Não importa. Esse montinho grande aparece localizado numa região do espaço. Agora eu vi uma única molécula. E agora o que eu faço? É descobrir como é que eu desligo e ligo moléculas. Se eu enxergar cada uma delas ligando no tempo, esse pequeno morro daqui vai se deslocar para cima e para baixo, e pelo centro do morro, eu vou dizer, aqui tem uma molécula. A primeira ideia de fazer isso foi daquele Eric Betsy, que eu disse que é o engenheiro físico. E a ideia do Betsy era exatamente isso. Mesmo que a gente enxergue um grande borrão, se eu faço um conjunto de medidas bem grande para fazer a medida daquela largura do pico, eu não estou mais preocupado se o meu pico é largo, se eu tenho uma largura muito grande. O que eu estou preocupado é em localizar aquele pico. E localizar aquele pico significa fazer muitas medidas do mesmo morro. E juntando essas duas ideias, eles conseguiram fazer uma coisa bem simples. Eles pegaram uma proteína fluorescente verde da água viva. Ela tem de especial uma coisa muito interessante. Se eu iluminar essa proteína verde com luz, ela vai florescer emitindo luz sempre. Mas se eu ligar, na verdade, um outro laser, fizer uma outra iluminação em outro comprimento de onda, eu desligo essa molécula. Ou seja, é muito engraçado. Eu vejo a fluorescência e daqui a pouco ela para de acontecer, e para voltar a fazer com que ela floresça, basta eu ligar um segundo laser. No final das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que se eu fizer isso numa imagem grande, eu tenho esse tipo de imagem aqui. Que o que eu estou dividindo é um cromossomo, tá certo? E essa resolução que a gente tem aqui é de uma imagem feita assim. Eu tenho uma resolução bem próximo de 5 nanômetros nessas imagens. Todos esses sistemas agora são medidos em sistemas vivos, mas com uma dificuldade. Eles são sistemas vivos de amostras que, na verdade, já estão somente in vitro. Eu posso mostrar que a absorção de luz pode ser representada por isso aqui. O equivalente a absorver um fóton, uma quantidade de energia, e isso daqui corresponde a absorver, a deixar a molécula excitada. Essa taxa corresponde a essa. Eu tenho um número grande de moléculas que estão no estado fundamental e a intensidade de luz e alguma constante que ele chamou de B. Essa é uma constante que equivale à absorção. E aí ele falou, bom, existe um outro processo que é simplesmente o de emissão espontânea. Você tem uma molécula excitada, você fica contando lá o tempo, daqui a pouco ela decai. Esse daqui não pode depender da intensidade que tem, porque agora essa emissão não tem intensidade nenhuma provocando isso, ela decai espontaneamente. Então essa outra taxa só depende da população que existe do estado excitado, e essa taxa eu vou chamar de A, segunda constante para marcar a taxa. E finalmente ele chegou à conclusão de uma coisa muito simples. Tem que existir um processo que a gente chama de emissão estimulada. É um processo bem simples. Se já existe alguém que está excitado e vem mais alguém que gostaria de excitar essa molécula, o que essa intensidade faz é produzir um mecanismo que é induzir essa excitação. Se vocês olhem da direita para a esquerda. Vocês podem ver que da direita para a esquerda é como se fossem dois dessas partículas, dois fótons, que incidissem numa que não está excitada e uma delas excita. E a outra vai embora. A diferença de população sempre está marcada por essa intensidade da luz que eu ligo fora. Vai chegar um ponto que, se eu aumentar muito a intensidade, eu vou começar a colocar moléculas no estado excitado, ou átomos no estado excitado, e também vou produzir que elas desçam. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e chega a um estado de saturação. Mas chega uma hora em que satura. Tem tantas moléculas excitadas quanto moléculas
no estado fundamental. Porque eu coloquei intensidade suficiente para fazer isso. Imaginem só que agora a intensidade de luz, como a gente vê numa canetinha, um laser pointer normal, né, ela depende de onde você está no laser. Se você está bem no centro, a intensidade é muito grande, mas se você vai para a borda, a intensidade é menor. Então vocês podem imaginar que todo efeito que depende dessa intensidade que cresce e decresce, se ele for de primeira ordem, ou seja, se depender só da intensidade, ele vai depender do perfil desse laser, mas se eu fizer o produto da intensidade pela intensidade, eu vou ter um perfil que vai corresponder de segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Aquela diferença de população entre estado excitado e estado fundamental, ela vai sempre dizer que existe um crescimento que vai ser representado por esses termos que crescem com i ao quadrado, i ao cubo. E o que eu estou dizendo para vocês é que se eu tinha um spot iluminando, se depende de i ao quadrado, esse spot vai ser cada vez menor. Significa que se eu fizer um processo que é muito não linear, vai significar que eu vou cada vez mais diminuir o tamanho. Isso é equivalente a dizer que aquele comprimento que a gente tinha de onda cada vez fica menor, ou seja, o limite que a gente precisa tomar é como se fosse cada vez menorzinho. Mas como é que eu interpreto isso no final? Eu vou usar aquilo que eu acabei de aprender com Einstein. Se eu chegar no limite de saturação, mais do que aquilo eu não posso ter. Mas olhem só, se eu saturo alguma coisa, significa que essa minha molécula não vai mais emitir luz. Eu vou colocar um feixe que vai produzir excitação. Tá legal, ele vai produzir excitação, ele tem o meu feixe lá que gera a luz que vai ser a fluorescência. Então agora vem a fluorescência, é aquele pontinho amarelo que tem no meio. Agora eu vou fazer o seguinte, bom, agora eu tenho um grande borrão emitindo luz, mas eu queria, na verdade, só fazer isso numa única molécula. Tá legal, então basta você ligar um terceiro feixe. Esse terceiro feixe que eu vou ligar, ele vai iluminar de novo todas as moléculas. Mas o que vai acontecer? Esse feixe não vai ser um perfil de intensidade igual aos outros dois que a gente está vendo ali, não. Eu vou pegar esse cara que produz o mecanismo de saturação e vou abrir um furinho bem pequenininho no centro desse laser. O que eu estou dizendo para vocês é que eu vou deixar ligada só aquela molécula do centro. Todas as outras que não estão no furinho, esse laser vai desligar. Quanto mais intenso o feixe for, melhor, porque quanto mais intenso ele for, só o cara do centro emite luz. Os outros não emitem. Ele desliga, um segundo laser desliga todas as moléculas. Uma imagem normal é o que a gente vai ver aqui do lado direito. Isso aqui é feito justamente varrendo sem o segundo laser. E aquela dali é varrendo o segundo laser que desliga as outras moléculas. E o que a gente acabou de dizer é que, na verdade, a gente acabou com esse limite de difração. Agora, a gente não precisa fazer isso. Existem, então, dois métodos. A gente controla quem são as moléculas ligadas ou desligadas. É só definir um padrão em volta delas e eu vou simplesmente andando para um lado e para o outro. As duas técnicas estão comparadas aqui, mas a técnica que eu apresentei por último tem um certo controle. Enquanto a técnica que eu apresentei aqui, ela é estocástica, como a gente viu. Ela liga e desliga, liga e desliga. Eu preciso fazer esse mecanismo de ligar e desligar. Mas eu só quero terminar então a palestra mostrando um dos últimos resultados que conseguiu se fazer com essa técnica, que é observar, na verdade, no fundo, um animal vivo. Observar, na verdade, numa escala de 1 micron, com resolução muito alta, o que acontece com um nêuron expressando, na verdade, a sinalização, só que agora em tempo real. Tá? Com isso eu termino e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.